Então, vamos lá, continuar trabalhando com o SUAS. Nós vamos adiante passar para o nosso próximo assunto. Ok. Agora, gente, nós começamos com uma discussão muito importante, que é a discussão que tem a ver com o financiamento da assistência social. O financiamento é sempre um nó, tanto no SUS, quanto no SUAS e quanto nos outros sistemas também, tá? Sistemas de programas. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 204, diz que as ações governamentais na área da assistência social devem ser realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195 da Constituição, além de outras fontes. Então, a Seguridade Social é o quê? Previdência, assistência e saúde, e tem um orçamento próprio. A Constituição Federal de 88 prevê expressamente que a política de assistência social deve ser descentralizada entre as esferas governamentais, a saber, federal, estadual e municipal, e fixa as bases sobre as quais deve se dar a descentralização, ou seja, regras para a descentralização. No que se refere ao financiamento da assistência social, o artigo 27 prevê que o antigo Fundo Nacional de Ação Comunitária, lá de 1985, no governo Sarney, seja transformado no Fundo Nacional de Assistência Social, de maneira que o financiamento dos benefícios, dos serviços, dos programas e projetos estabelecidos na LOAS seja feito com os recursos de todos os entes federativos e com as demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição, além daqueles que compõem o próprio fundo, né? O Fundo Nacional de Assistência Social. Aos estados e ao Distrito Federal, como estabelece o parágrafo único do artigo 204, é facultado vincular aos programas de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% da sua receita tributária líquida. Quando eu vi isso aí, eu fiquei pensando o que vinha a ser 0,5%, porque não é 5%, não. Na verdade, 0,5% é uma fração, né? Então, você tem 10 dividido por 5, né? Não, ao contrário, 5 dividido por 10, que vai dar 0,5%. Tá? Então, é 0,5% da sua receita tributária líquida. Isso aí, gente, às vezes até aparece em concurso, né? Então, os programas de apoio à inclusão e promoção social dos estados e do Distrito Federal é facultado vincular até 0,5% da sua receita tributária líquida, ok? Então, está aí uma fonte de financiamento, além, né, de lá do fundo, né, e dos recursos dos entes federativos e contribuições sociais diversas. Passando para o próximo slide, nós vamos ver que o artigo 12 da LOAS diz que a União é obrigação, portanto, apoiar financeiramente o aprimoramento da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS, o IGD-SUAS, a ser utilizado no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, sendo destinado, sem prejuízo de outras ações, a
O que esse IGD SUAS pode fazer? Né? Medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor, na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social e na articulação intersetorial. Podem também ser usados para incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão do SUAS, né? Podem ser usados para calcular o montante dos recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro. Então, minha gente, a gente já viu, né, num momento aí anterior, o que é indicador. O IGD SUAS é um indicador, ele, na verdade, é um índice sintético, né? E ele é aplicado, né, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, sem prejuízo de outras ações. Ele é aplicado para essas atividades aqui. Ou seja, ele é uma ferramenta de gestão pela qual se avalia a condição do ente federado na gestão do SUAS e se calcula o montante de recursos que devem ser repassados a cada um deles a título de auxílio financeiro. Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferidos na forma de regulamento, são tidos como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Essas transferências para o apoio à gestão descentralizada do SUAS devem adotar a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, porque existe um IGD do Bolsa Família. E ele está previsto no artigo 8º da Lei 10.836 de 2004, né? Então, as transferências são efetivadas por meio de procedimento integrado a esse índice. Então, essa é uma forma de profissionalização da gestão, utilizando indicadores, né, para aferir desempenho e capacidade e, ao mesmo tempo, servir de instrumento para monitoramento e avaliação, né? Então, vamos lá no nosso próximo slide. O decreto 7788 de 2012 regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social, definindo-o como um fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil. O seu objetivo é proporcionar recursos para cofinanciar a gestão da assistência social. Quem administra, quem faz a gestão do Fundo Nacional de Assistência Social é o MDS, sob orientação, acompanhamento e aprovação do Conselho Nacional de Assistência Social. Olha aí, gente, a assistência social tem uma sólida estrutura conselhista, né? Vocês estão vendo, a gestão cabe ao MDS, mas é sob, vocês veem, um ministério, hein? Sob orientação, acompanhamento e aprovação do Conselho Nacional de Assistência Social. Sendo que o orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social consta na Lei Orçamentária Anual, na LOA, e não confundir LOA com LOAS, LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, LOA, Lei Orçamentária Anual, e integra o orçamento do MDS. Então, o orçamento do FNAS consta da Lei Orçamentária Anual e integra o orçamento do MDS, podendo ser realizadas descentralizações internas e externas para o Fundo Nacional de Assistência Social. Os recursos repassados pelo fundo destinam-se ao cofinanciamento, só um instantinho, dos serviços de caráter continuado e de programas e projetos de assistência social, quais sejam
custeio de ações, investimento em equipamentos públicos da rede socioassistencial. Equipamentos, vocês sabem, né? São as edificações, onde funcionam as atividades, etc. Estruturação da rede socioassistencial e aprimoramento da gestão do SUAS. Então, esses é que são os destinos, né, desses recursos do FNAS. O cofinanciamento dos serviços, programas e projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da gestão da política de assistência social no SUAS se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social. É exatamente como no SUS, né? Onde tem o Fundo Nacional e tem os fundos em outras esferas de governo, né? Estadual e municipal. Então, se faz a transferência de fundo a fundo, né? Então, por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo. O decreto 7788, esse que nós estamos vendo, especifica que, em alguns casos, há o repasse automático do FNAS aos entes federativos. Esse repasse automático é o fundo a fundo. E, em outras situações, o repasse deve ser contratado mediante convênios, ajustes ou acordos desse tipo, congegners, né? Então, é isso mesmo, né? Então, tem 2 formas de repasse. O repasse automático de fundo a fundo e, em outras situações, o repasse que precisa de convênio, acordo de cooperação, etc. Né? Passando para o nosso próximo slide, nós temos que, similarmente à lei do SUS, a LOAS requer como condição para os repasses dos recursos aos municípios, estados e Distrito Federal a efetiva, real instituição e funcionamento de quê? Do Conselho de Assistência Social de composição paritária entre governo e sociedade civil, do Fundo de Assistência Social e do Plano de Assistência Social. Vocês devem se lembrar que lá no SUS tinha isso, né? Para que o Estado ou o município recebam recursos, né, do fundo, seria necessário que eles constituíssem o seu fundo de saúde, no caso da assistência social, Fundo de Assistência Social. Era necessário, são condições, né? Que eles elaborassem o seu plano de saúde, aqui o plano de assistência social, e era necessário e indispensável que eles compusessem, né, e designassem o Conselho de Assistência Social. No caso do Estado, Conselho Estadual de Assistência Social. E no caso do município, Conselho Municipal de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade, né? No caso do Fundo Nacional de Assistência Social, há uma 4ª condição para transferências dos recursos: a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social alocados em seus respectivos fundos de assistência social a partir do exercício de 1999. Então, minha gente, olha aí, ó, além de ter que formar, nomear e ter pelo menos uma reunião onde se aprove o regulamento do conselho, seja no Estado, seja no município. Além do fundo de constituir seus fundos de assistência social. Então, constitui, mas pode constituir somente a
formalmente e não efetivamente. Aí, o que se estabeleceu? Se estabeleceu que, para receber os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, era preciso que houvesse a comprovação de que no orçamento do Estado e do município estavam destinados recursos próprios à assistência social, alocados nos respectivos fundos de assistência social. Quer dizer, o fundo existe de direito, mas também existe de fato quando se bota dinheiro lá dentro. Então, isso seria uma comprovação de que os governos subnacionais estariam cumprindo a sua parte no cofinanciamento da assistência social. As despesas do programa Bolsa Família, eles ficam fora disso tudo aí. Embora o programa Bolsa Família seja um programa muito grande, né? Mas tem outros programas muito grandes na assistência social. Por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC, é uma coisa imensa, 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 né? O programa Bolsa Família também, são milhões de famílias, né, que são cobertas pelo Bolsa Família. Então, as despesas para essa cobertura são custeadas por dotações alocadas aos programas federais de transferência de renda e no cadastro único, e por outras dotações no orçamento da Seguridade Social da União que vierem a ser consignadas. Então, não se impede que haja outras dotações, ao contrário, se estimula, né? Porque é necessário dinheiro para arcar com todos esses programas. Então, não sei se tem outro slide nesse bloco, a mim me parece que concluímos sim, então nós vamos fazer um pequeno intervalo, que a professora Graça precisa beber água. Ok, muito obrigada. Tem que brincar.